Meus amigos, tem resposta melhor do que essa? Tem resposta melhor do que essa depois da derrota no Clássico Bavi? Eu acho que não, né? Vamos lá. Eu quero começar esse vídeo aqui com uma introdução bem longa. Primeiramente, aonde está o time do Grêmio? O Bahia jogou contra quem hoje? Porque assim, eu tava vendo o jogo na televisão hoje, né? E assim, eu só vi o Bahia jogando. Era só o Bahia que tinha posse de bola, era só o Bahia que tocava, era só um time que jogava. Cadê o adversário? Cadê outro time? O Bahia jogou contra quem hoje? Eu tô quase colocando no título aí, Bahia versus nada. Porque assim, eu não vou colocar o título do vídeo assim, porque eu tenho respeito pelo Grêmio. Apesar de eu zoar, de eu tirar sarro, de eu fazer um pré-jogo hoje zoando, e de fato, não dá nem pra vocês me zoar agora, né? Porque eu acertei tudo no pré-jogo. Eu acertei tudo, talvez meio que na cagada, talvez. Eu não esperava que ia ser tão fácil assim. Mas, de fato, 4-0 e foi um amasso contra o Grêmio hoje, né? Então, assim, vocês ficaram no Rio Grande do Sul, vocês perderam o avião, vocês não vieram a Salvador, ou vocês vieram para passear, para fazer turismo, porque eu não vi o Bahia jogar contra ninguém em campo hoje. O Bahia jogou contra ninguém hoje, pô. O Bahia jogou sozinho dentro de campo, praticamente. O time do Grêmio não jogou. O time do Grêmio só finalizou uma vez para gol no jogo todo, aos 40 do segundo tempo. Segunda coisa, Iago Borducci, hein? Nunca critiquei o meu lateral esquerdo. Que partida de Iago Borducci. Começou muito bem o jogo, fez o gol, jogando com raça, bloqueando, anulando o Grêmio na esquerda, chegando bem no ataque. Que partida de Iago Borducci. Nunca subestimem. Nunca subestime o lateral que veio da Europa, que veio do Stuttgart da Alemanha. Nunca subestime. Ele estava se adaptando, pô. Agora nosso lateral chegou. Agora Iago Borducci chegou e é a lei do ex, hein? Iago Borducci, se eu não me engano, posso estar errado, foi revelado no Grêmio. Começou no Grêmio, o início da carreira. Fez gol hoje. Que partida de Iago Borducci. Hoje eu destaco vários jogadores do Bahia. Mas já a gente fala disso. Agora, terceira coisa. Mano Menezes, você é um entregador de colete. E como é bom ganhar de você. Como é bom ganhar de você, Mano Menezes. Porque você é um dos treinadores que tá na minha lista de ódio, lista do trem do ódio daqui do Bahia. Você foi um dos piores treinadores da história do Bahia. E você fez uma sacanagem com o Bahia. Eu não vou falar palavras mais pesadas aqui, porque vai que você vê esse vídeo e me processa, né? Mas você fez uma sacanagem com o Bahia. Sabe por quê? Você veio pro Bahia e você tratou o Bahia como um time pequeno. Parecia que você era aquele típico cara que vem do Sul e fala: vou treinar um time do Nordeste, um time pequeno do Nordeste, vou lá passar férias, vou lá pegar o dinheiro dos otários e acabou. Porque seu trabalho aqui foi um trabalho de descaso com o Bahia. No Inter você fez um bom trabalho depois, né? Foi lá em 2022 e botou o Inter em segundo lugar do campeonato. Aí você fez um bom trabalho. Mas quando você estava no Bahia, você tratou o Bahia como nada. Você desprezou o Bahia. Você trouxe Elias, que estava sem jogar já fazia 2 anos, estava aposentado, para poder comer o dinheiro do clube. Essa é a verdade. Para ficar aqui recebendo salário, sem jogar porcaria nenhuma. O seu amiguinho Elias que você trouxe e deixou escanteado aí para jogar porcaria nenhuma, sem correr em campo. Um aposentado dentro de campo. Então, esse resultado de hoje também foi por você. Foi pela sacanagem que você fez com o Bahia quando você esteve aqui no Bahia. Você tratou o Bahia como nada, você tratou o Bahia como um time pequeno. Foi isso que você fez quando você estava aqui no Bahia. Então, esse 4-0 é para você também, Mano Menezes. Mereceu, bem feito. E você é um entregador de colete, você vai ser demitido hoje. Você vai ser demitido agora, daqui a pouco. Não vai demorar muito, você vai embora hoje. Quarta coisa, eu avisei, né, galera? Eu avisei. Meu pré-jogo tá aí. Quando eu acerto é 15 views, né? Quando eu erro é 500 views. Faz parte, né? Mas tá aí, ó. Pode ir lá conferir. Eu falei, vai ser uma massa. E eu acertei o placar. Olha só, eu falei que ia ser 4-0. Se você assistir agora todo mundo vai assistir e falar: ó, acertou, hein? 4-0. Pois é. Talvez tenha sido no meio da cagada. Talvez. Porque eu falei confundido de verdade. Eu tava confiante pra hoje. Mas assim, 4-0, meu amigo. Sem o Grêmio jogar absolutamente nada. Rapaz, é inacreditável. Qual é o que eu ia falar agora, meu Deus? Pô, seguinte. O Grêmio finalizou uma vez a gol o jogo inteiro. Aí vamos lá, né? Escalação. Ele não foi de Rezende, graças a Deus, porque se ele fosse de Rezende, aí eu ia xingar você, Rogério Ceni. Aí eu ia falar que você era entregador de colete, se você colocasse Rezende. Botou Iago. Olha só, o jogo de hoje foi um tapa na sua cara, Rogério Ceni. Você mesmo se deu um tapa na sua cara em relação ao último jogo. Você colocou Iago fez o gol. Se você tivesse colocado Iago no Bavi, vocês aí, vicentinos, deram sorte. Porque se fosse Iago no Bavi, vocês não teriam ganhado, não. Rezende não teria cometido aquela falha, não, mas enfim, né? Já passou, já foi. Você tá perdoado, Rogério, sim, porque hoje você deu a resposta. Você colocou Iago, tá vendo? Tá vendo a sua teimosia? O que você inventou, meu amigo? Por que você inventou colocar Rezende no último jogo? Olha Iago aí hoje rendendo muito bem. Precisou nem colocar Zé Guilherme. Juba, eu sei que você já tá voltando. E vai voltar, graças a Deus, tem que voltar.
Mas se quiser ficar 1, 2 joguinhos fora aí, pode ficar, porque o meu lateral esquerdo, nós temos lateral esquerdo. Temos a lateral esquerdo reserva, Iago Borducci. Nunca critiquei, baita partida dele hoje. E eu destaco também a partida de Acevedo. Cara, o William José fez gol da assistência, Ademir muito bem no jogo de hoje pela direita, muito veloz, como sempre muito liso, criando boas jogadas. Só que Acevedo foi um monstro no jogo de hoje. Ele não fez gol, ele não deu assistência, mas a raça desse cara em campo, os passes que ele acha, como ele tá rendendo no meio de campo, como ele tá substituindo bem com o Alexandre. Essa é a diferença de você ter um reserva de qualidade, um reserva de luxo, tá vendo? Acevedo é um reserva de luxo. Como ele fez uma boa partida hoje, tem um lance dele que foi sensacional, foi incrível, tá? Ele ganhou duas disputas de bola no meio de campo, no carrinho, na raça, tocou para Ademir, aí Michel Araújo perdeu o gol de cara. Michel Araújo não dá, hein? Deu uma assistência hoje, mas perde um gol de cara que, meu amigo. E ó, última coisa que eu esqueci de falar. Vocês, gremistas, tem que levantar as mãos pro céu. Tem que levantar as mãos pro céu, porque foi 3-0. Era pra ter sido 5, era pra ter sido 6. Jean Lucas perdeu um gol cara a cara com o goleiro na pequena área no primeiro tempo ali, numa bola alçada na grande área. No segundo tempo, Michel Araújo perdeu um gol de cara. Uma grande chance de gol que o Bahia perdeu. Era para ser uns 5-0 hoje. Então tem que levantar a mão pro céu. E hoje não tem desculpa da arbitragem, não. Ah, outra coisa que eu esqueci que eu ia falar. Vale salientar. Era para vocês terem perdido lá no Sul também. Era para o Bahia ter ganho lá no Sul também. Sabe por que o Bahia perdeu? Porque teve um pênalti inexistente. O Bahia amassou vocês lá no Sul também. Era para vocês terem perdido aqui lá igual foi ano passado. Vocês estão virando fregueses do Bahia. Os últimos 4 jogos a gente venceu 3 e só perdeu lá por causa do pênalti que não existiu. Ou seja, vocês são fregueses. Vocês estão virando fregueses. E hoje foi por todas as eliminações da Copa do Brasil que vocês deram contra a gente, por todas, e por esse treinador patético que vocês têm aí, que vai ser demitido hoje. Outra coisa, tá? Depois de assistir meu vídeo, claro, vai lá pro vídeo do Farid. Tá, deve estar muito bom. Eita, que o Farid hoje tá xingando todo mundo, meu amigo. Eita, que o Farid hoje tá xingando todo. Abraço pro Farid aí. Tá xingando todo mundo hoje, hein, meu amigo? Tomou aquela lapada aqui na Fonte Nova. Eu vou assistir. Quem sabe eu faço um vídeo amanhã reagindo no Farid. Amanhã eu tenho que gravar vídeo pra porra. Ceará, Sport, pré-jogo de amanhã do Vasco e do Vitória. Amanhã tem muito vídeo aqui no canal. Mas talvez eu grave um vídeo amanhã reagindo no Farid. Porque o cara hoje deve estar puto, amigo. Ainda mais quando perde pro Bahia, né? Quando perde pro Bahia, então os caras ficam putos lá no Sul. O Grêmio, não, porque o Grêmio tem uma atuação patética na Fonte Nova hoje. E Mano Menezes, não, porque o Grêmio, isso e aquilo, uma atuação patética no jogo de hoje. Pois é, meu amigo, tomaram 4-0 e era pra ter sido mais, era pra ter sido 6, né? Eu falei 5 não, 6. Porque por causa da chance perdida de Michel Araújo e por causa da chance perdida de Jean Lucas lá no primeiro tempo. Era pra ter sido 6-0 hoje. Vamos lá. Ele colocou aqui para jogar, falando aqui da substituição e de quem jogou como titular, né? Nestor entrou e fez o gol, mais uma vez quem veio do banco decidindo. Kaique entrou, não achei que... Não lembro dele fazer tanta coisa no jogo. O Tassanabra entrou bem em campo, fez boas jogadas. Juan Pablo também ali mais pro final, né? Quase que não deu para fazer muita coisa, mas chegou com perigo ali 1 ou 2 vezes. E Cauli, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Cauli, nesses jogos que ele entrou, no Bavi e hoje, nesses jogos que ele entrou, ele teve uns lampejos bons. No Bavi não fez tanta coisa não, mas teve uma jogada dele que foi legal, vai. E hoje, Cauli não fez aquele grande jogo espetacular, mas já está dando indício, mostrando que ele pode estar voltando a ser o Cauli de 2023, que ele pode estar evoluindo. Entrou hoje, participou do quarto gol, a jogada começa com o Cauli, voltou a ser aquele jogador driblador, aquele jogador habilidoso algumas vezes, conseguiu fazer umas boas jogadas, ter lampejos do Cauli de 2023. Resta saber se ele vai voltar de fato a ser aquele jogador ou se é mais um lampejo. Aí resta aguardar para ver. Porém, é um alento. Porque eu quero que o Cauli volte ao normal. Eu quero que ele volte a render. Eu quero que ele volte a ser o Cauli de antes. Eu não quero que ele fique nessa má fase que ele tá. É óbvio que eu quero isso pelo bem do meu clube. Cauli, para ser um reserva de luxo de Everton Ribeiro, de Jean Lucas, de Carlos Alexandre, pô, é massa, pô. Então, tipo assim, Cauli, ele tem que voltar a ser o jogador que ele era antes. Bom, estatísticas do jogo para vocês. Como eu já falei, é bizarro, tá, meu amigo? O Grêmio só deu uma finalização a gol no jogo inteiro. Foi lá no final, aos 40 minutos, uma defesaça de Ronaldo, que mais uma vez, na única vez que foi exigido hoje, fez uma defesaça e garantiu o resultado pro Bahia. Um chute a gol, o Ronaldo hoje estava lá tranquilo, ó, vendo o jogo de camarote, ó. Assim, ó, tranquilo. Vendo o jogo de camarote. Uma finalização, nem o Confiança, Grêmio. Nem o Confiança, meu amigo. Até o Confiança deu mais trabalho pro Bahia se bobear e foi 9-1 no agregado. Pelo amor de Deus. O Bahia finalizou 23 bolas no gol contra 13 do Grêmio. Finalizações em direção ao gol, 10-1.
Dessas 10, 4 foram gol. E aí, a massa absurdo tá aí, não precisa falar mais nada, a estatística tá aí para mostrar. Posse de bola, o Bahia dominando 60%, e o Bahia, ó, fez seu placar e ficou lá, 2-0 administrando o jogo. Toca para lá, toca para cá, olé, olé, e o Grêmio sem fazer nada dentro de campo. Ó, é como eu falei, o Grêmio ganhou do Vitória da Bahia, 3-1, beleza, mas daquele jogo não jogou nada. O Grêmio só venceu porque foi contra o Vitória da Bahia. Quando pegou o maior time da Bahia, o time que de fato é o maior da Bahia, o maior do Nordeste, tomou esse 4-0 aí, ó. Contra o Vitória da Bahia é fácil, contra o Bahia eu quero ver. Aí, ó, 4-0. E o Bahia tocando a bola, ó, pra lá, pra administrando o resultado, e o Grêmio sem fazer nada. Só o Bahia jogando, só o Bahia bailando dentro de campo, com posse de bola, controlando o jogo. E o Grêmio, eu só lembro de 2 chances de gol do Grêmio. Uma com a Denilson, ali na pequena área, que ele perdeu o jogo pra fora. E outra ali, a Aravena, se não me engano, botou na rede pelo lado de fora no final do primeiro tempo. E fora o chute para gol que Ronaldo defendeu. De resto, o Grêmio não ameaçou o Bahia o jogo inteiro. Rapaz, eu esperava um pouco mais de dificuldade, viu? Foi fácil assim, rapaz. Vocês nem jogaram hoje, rapaz. Vocês já foram melhores já, viu? Vocês já foram melhores. Vão ser eliminados por Bahia na Copa do Brasil, viu? Para se vingar das eliminações que vocês deram na gente, viu? Pois é. Vamos lá. Os gols do Bahia. Vamos começar aqui a ver os gols do massacre que foi hoje. Bahia 4, Grêmio 0. Vamos lá. Hoje é diversão, hoje é alegria. Ó, primeiro gol do Bahia, Iago Borducci para vocês aqui, ó. A jogada aqui no meio de campo, a jogada ali na direita com o Ademir. Ele chega, ó, sai correndo, bota a bola na grande área. Tá aí, bota a bola na grande... Dribla na verdade, né? Vai pro lado, vem a bola na grande área, bate pro gol, Iago Borducci, 1-0 para a equipe do Bahia. Um golaço de Iago Borducci. Golaço mesmo foi esse aqui, ó. O William José. Olha só, hoje é festival de gols. Olha que golaço de William José. Isso aqui é prêmio Puskás, tá? Isso aqui é prêmio Puskás. Olha só. A bola sobrou, o William José pancou, tome, no ângulo, 2-0. Prêmio Puskás aqui. Aí o Bahia controlando o jogo e fez o terceiro gol, já mais lá pro segundo tempo, né? Demorou um pouquinho para fazer o terceiro gol aí. O gol do David Duarte com assistência de William José. E que assistência, olha só. Que assistência e que cabeceio do David Duarte. Bola na área de William José e David Duarte, 3-0 pro Bahia. E o quarto gol foi meio confuso, né? Muita gente acha que foi gol contra do Kahneman, ou que foi gol contra ali do Grando. Do Grando não, né? Mas que foi gol contra ali do zagueiro do Grêmio, que eu acho que era o Kahneman ali na jogada. E Rodrigo Nestor, na verdade, foi ele que faz o gol, né? Ele que toca na bola ali. Agora, que atrapalhada do Kahneman, hein? Mano Menezes, seu time tava desorganizado dentro de campo. Seu time tava perdido em campo hoje. É inacreditável. Olha só. Olha a jogada do quarto gol aí. Cauli participando da jogada. Esse passe quem dá é ele, tá? E aí vem Rodrigo Nestor, sobra pra ele aqui. 4-0 pro Bahia, com o Kahneman fazendo pataquada na grande área. É bizarro, né? Esse time do Grêmio é muito ruim. Vocês são muito ruins, essa é a verdade. Eu não sei como é que vocês estão aqui em 12º lugar do campeonato. É porque o nível tá baixo, né? Era pra vocês estarem aqui, obrigando pra não cair, rapaz. Vocês são muito ruins. É porque vocês têm elenco. Aí quando pega o Vitória da Bahia da vida, chega lá e consegue vencer pela qualidade do grupo. Mas vocês, se o campeonato tivesse mais difícil e o time de vocês fosse um pouquinho pior, vocês estavam aqui na posição do Santos, ó, na posição do Atlético Mineiro, lutando forte pra não cair. Só não vai cair por causa do elenco, como eu falei. Olha a tabela do Grêmio aqui, ó. Tem que vencer 3 jogos. Vai pegar 3 partidas aqui fáceis e vai ficar na Série A. Fortaleza, aí tem aqui também Sport, aí Fortaleza e Sport. Vence os dois aí pela qualidade do grupo e fica na Série A. E Juventude também. Porque se dependesse do futebol praticado, vocês queriam pra Série B. Vocês são ruins demais, meu. Vocês são ruins demais, vocês não fizeram nada no jogo de hoje. E agora tá aí, ó. Restam agora 3 partidas. E aí vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho agora do ano que vem. Por quê? Eu sei que tá cedo, eu sei que faltam 10 jogos, e a gente tem que jogar como se fossem 10 finais, só que eu parei pra refletir. Você já parou pra analisar que o Bahia tá se mantendo no G6, não tá perdendo gás, cheio de desfalques, Caio Alexandre não tá jogando, tem esse detalhe ainda, tá? Gremista, você perdeu hoje com o Bahia cheio de desfalques, imagina se fosse o Bahia completo, se fosse Luciano Juba, se fosse Everton Ribeiro, se fosse Caio Alexandre, ia ser uns 8, Só que vamos lá, né? O Bahia tá em 6º lugar. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, amassou o Grêmio hoje. Cheio de desfalques. Com Caio Alexandre fora. Com Everton Ribeiro fora. Jean Lucas fora por um tempão, já voltou agora. Com Luciano Juba fora. Meus amigos, o potencial que a gente tem no que vem, com um calendário mais vazio, com um calendário melhor, sem ter que focar no Campeonato Baiano, sem a Copa do Nordeste, o potencial que a gente tem no que vem é muito grande. Com o desfalque voltando, com todos os jogadores voltando, com as contratações que o Grupo City vai fazer na janela, contratações boas, contratações decentes. O Bahia tem um potencial
gigantesco ano que vem de fazer uma campanha melhor do que o Campeonato Brasileiro e lutar por coisas maiores, né? Só que aquilo, a gente sempre se ilude e sempre dá na mesma. O Grupo City tem que investir, tem que montar um time melhor. Porque a gente está se mantendo aqui, como eu falei, cheio de desfalque. Imagina se fosse o Bahia com os jogadores completos, com o elenco completo. Imagina se fosse o Bahia com reforços mais de peso. Se o Grupo City contratar um goleiro de qualidade, porque o Ronaldo, beleza, tá rendendo, mas não é um goleiro de alto nível para brigar por título. Se contratar um goleiro de qualidade e reforçar as posições do campo, reforçar a zaga, reforçar as laterais, reforçar o ataque, o Bahia pode vir muito forte para o ano que vem. Mas isso é para o ano que vem. Agora são 10 finais. E a gente tem que ir para cima das 10 finais. E agora é o Inter. Vocês estão felizes aí, torcedores do Inter? Porque a gente ganhou do Grêmio? Beleza. Hoje é festa, hoje a gente é amigo. Mas na quarta-feira é vocês. E o Bahia tá embalado. Deu 4-0 hoje. Vocês estão aqui em 14º lugar. Eu assisti o jogo contra o Sport hoje, tá? Vocês não fizeram uma baita partida não, tá? Mereceram vencer 2-0, porque era o Sport, porque o Sport é muito ruim, porque vocês têm mais time. Mas não jogaram lá essas coisas não, tá? É igual o Grêmio contra o Vitória. Venceu por causa da qualidade do grupo. Porque o time é bom. Porque o Sport tá virtualmente rebaixado e é uma piada de time, né? Contra o Bahia vai ser diferente, tá? Então, o aviso que eu dei pra eles, eu dou pra vocês. Não venham pra Salvador. Você, torcedor do Inter, não vem pra Salvador. Porque aqui vocês não se criam. Aqui vocês vão tomar uma lapada, viu? Já tô avisando logo. Quarta-feira, o Bahia tem que vencer, né? Que o Bahia vai a 49, fica a 3 pontos aqui do G4. Aí vamos lá. Isso aqui eu já tô me adiantando. Eu vou falar essa mesma coisa amanhã, no jogo do pré-jogo do Vasco contra o Fluminense e Santos e Vitória, né? Só que o Vasco e Fluminense é o que interessa pra gente, né? Amanhã tem Vasco e Fluminense. Amanhã eu sou o Vasco desde criancinha. Eu até pensei aqui, pô, mas o Fluminense tá na Copa do Brasil. Se o Fluminense ganha, sei lá, fica a 2 pontos da gente aí, mas tá na Copa do Brasil. Mesmo assim, se ultrapassar a gente abre vaga. Só que vocês esqueceram que o Vasco também tá na Copa do Brasil. Então assim, se o Vasco vencer, ultrapassa o São Paulo, fica aqui perto do Fluminense. E é um time a mais que pode vencer a Copa do Brasil. Mesmo que o Vasco ultrapasse a gente e pegue a nossa vaga, ele pode abrir uma vaga. Seria o Cruzeiro, o Fluminense e o Vasco ali pertinho. Aí seria muito azar se o Corinthians vencesse, né? Aí seria muito azar. Mas a gente tem que torcer para cair na tabela o São Paulo, porque o São Paulo não está em nenhuma competição, só está no Campeonato Brasileiro. E a gente abriu 8 pontos para o São Paulo. Se vencer o Inter, abre 11 pontos. O Vasco está na Copa do Brasil, o Fluminense está na Copa do Brasil. Ou seja, a gente pode estar muito bem. Se o Vasco vencer, ele breca o Fluminense, fica com 41, se aproxima, mas já está 7 pontos atrás da gente, né? E pode ser 10 caso a gente vença o Internacional. E está na Copa do Brasil. Ou seja, mesmo que o Vasco hipoteticamente ultrapasse a gente, o que eu não acho que vai acontecer, eu acho que o Vasco vai ficar aqui em 7º, 8º, 9º, na pré-Libertadores aí, podendo pegar uma vaga que sobrar aí. Mas, mesmo que o Vasco ultrapasse a gente, hipoteticamente, abre a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil, caso o Vasco venha vencer. Se o Cruzeiro venha vencer, mesma coisa, né? Abre vaga também e o Fluminense também. Agora, se Deus for bom com a gente, o Flamengo é campeão da Libertadores, ou Palmeiras, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, e aí, meu amigo, o G6 vai direto para a Libertadores. E aí, a gente tem grande chance de classificar direto pelo G6. Vamos lá. A conta que eu faço é 65 no momento, para ultrapassar o Mirassol aqui. Se a gente vencer, a gente fica a 3 pontos do Mirassol contra o Internacional. Mais uma vez aqui a tabela do Bahia. Precisamos vencer quantas partidas? Precisamos vencer a partir de agora. O Bahia tem 46 pontos, precisa agora de 19 pontos, né? Ou seja, precisa vencer aí 6 partidas até o final do campeonato e empatar uma. A gente pega o Internacional, acessível demais. O Inter é o 14º colocado da competição. Pega o São Paulo no Morumbi, que é mais complicado. Porém, o São Paulo tomou 3 do Mirassol hoje no Maião. Ou seja, está em queda livre na tabela São Paulo. Está querendo jogar Sul-Americana, né? Ano que vem. Então, o Bahia pode conquistar um empate aí no Morumbi, na pior das hipóteses. Ou até vencer, por que não? Bragantino, podemos vencer em casa. Bragantino em queda livre. O Bahia é favorito, inclusive, a vencer o jogo. Atlético Mineiro, jogando lá na Arena MRV. O Atlético, se for com o São Paulo, o Bahia pode vencer esse jogo, tá? Se for com o São Paulo e o Bahia jogar o que jogou hoje, podemos conquistar um empate pelo menos. Então, eu coloco aqui 3, 4, 7, 8 pontos. É factível caso o Bahia continue jogando o futebol que jogou hoje. Aí pega o Inter, vou colocar uma derrota porque lá no Sul é complicado, né? Fortaleza, vai, 11 pontos. Vasco, 14 pontos. Juventude, 17 pontos. Sport, 20 pontos. Aí pega o Fluminense, perde 20 pontos. O Bahia fez o que aí? 66. Classifica para a Libertadores. A tabela é acessível, o time jogou bem hoje, deu uma boa resposta. Aproveitar o jogo de hoje para embalar e para poder conquistar melhores resultados aí nos próximos jogos. Então, é só alegria, cara. Hoje a noite vai ser boa pra gente. Hoje a noite vai ser incrível pra gente. A gente vai dormir
com a cabeça limpa, sem preocupação do Bahia. Já os gremistas, tá aí, né? Tá aí com aquela dor de cabeça de estar aqui em 12º lugar. E esqueçam a Libertadores, acabou a Libertadores para vocês. A não ser que abra o 8º lugar aí. A única chance de vocês é essa, se abrir um G8, para ir para pré-Libertadores, mas nem acho que vocês vão conseguir. Nem acho que isso vai acontecer. E o Bahia tá aqui, 6º lugar. Se vencer, fica a 3 pontos do Mirassol. Pode abrir um 5º lugar, pode abrir um 6º lugar. O Bahia tem chances factíveis de ir para a Libertadores direta esse ano. E que azar que a gente deu essa rodada, hein? O Botafogo venceu o Ceará sem jogar absolutamente nada. Mereceu vencer porque tem um time melhor, beleza. O Ceará fez uma péssima partida hoje. Agora sim, o Botafogo não fez aquela partida extraordinária e venceu o Ceará. Que azar que a gente deu, hein, meu irmão? Pô, o Ceará não presta nem pra isso, né? Porra, era só ajudar a gente, pô. E a gente venceu e continua em 6º lugar. É incrível, né? Pô, quem mandou perder o Bavi também, né? Fazer o quê? É isso, tá, galera? Amanhã eu volto aí com mais vídeos no canal pra vocês. Fiquem atentos. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E agora, bora dormir com aquela alegria, aquela cabeça limpa, tá? 4-0, simbora, tá? Partiu, até amanhã. Fui.